Olá, vamos refletir mais uma vez a palavra de Deus. E hoje, tirado de São Marcos, no capítulo 7, de 1 a 13. E antes da nossa reflexão, eu quero agradecer a você por estar sempre acompanhando esse canal, compartilhando, fazendo a inscrição no canal, porque isso é muito importante. Nós estamos aqui por amor à palavra de Deus. E esse amor é meu e é seu também, naturalmente, né? Naquele tempo, diz a palavra de Deus hoje, naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou de vós Isaías, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito a alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E esta pessoa fica dispensada de ajudar pai e mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como essas. Palavra da salvação. Meu querido ouvinte, nesse curto espaço de tempo aqui no nosso vídeo, a gente não tem como aprofundar em toda a riqueza e todos os problemas subjacentes a esse texto, ou que estão por trás desse texto do Evangelho. Quem é que critica Jesus? Por que critica? O que Jesus fez que não correspondeu às expectativas? A acusação é que os discípulos de Jesus não respeitam a tradição dos antigos, a halaká. E o que é isso? Mas a tradição dos antigos fala o quê? Um monte de prescrições. Como que deve se purificar? Veja bem, não é uma questão de higiene, é uma questão de pureza. Pessoa que vem da rua tem que tomar banho, porque às vezes encontrou com uma pessoa impura. A maneira certa de lavar os copos, de lavar os pratos, vira para cá, vira para lá, tem que ser desse jeito, tem que ser do outro. Isso tudo não é tão importante, isso não é fundamental. Isso é uma tradição dos homens. Isso não está lá no cerne da palavra de Deus. Isso não é uma orientação da palavra de Deus. É uma coisa que os homens foram inventando. Inventando para quê? Para de alguma forma se beneficiarem. Porque Jesus também critica a hipocrisia, porque
Sabe aquele ditado de filtrar uma formiga e engolir um elefante? É isso que está acontecendo. A palavra de Deus manda honrar pai e mãe. Isso é verdade. Mas para não ter compromisso com o pai e a mãe, eles inventaram uma coisinha. Corbã. Eu falo, os meus bens estão todos consagrados a Deus, por isso eu não posso ajudar meu pai e minha mãe. Porque os meus bens não me pertencem mais, estão consagrados a Deus. Arranjaram um jeito de escamotear a norma em benefício próprio. Hipocritamente, porque diante da população, eles eram, os fariseus, doutores da lei, escribas, eram considerados guardiães da moral e da lei. Parece os juízes no Brasil, alguns juízes que se colocam diante da população como guardiães da moral, baluartes da moral, e todos recebem auxílio moradia, salário acima do que está previsto na Constituição. Quer dizer, pode ser legal, mas não é moral, não é ético esse comportamento. Então os fariseus hipocritamente se colocavam diante da população como guardiães da moral, quando na verdade também usavam a lei em benefício próprio, né? Jesus questiona muito essa lei da pureza, porque em nome dessa lei da pureza estavam oprimindo e maltratando as pessoas. Poderíamos refletir muita coisa nisso aqui. Até que ponto a tradição, engessa o Espírito. O Espírito Santo é o grande inovador. Ele veio para renovar todas as coisas, mas muitas vezes a gente fica agarrado a uma tradição que não faz mais sentido nos dias de hoje. Isso não significa abraçar tudo que é novo pela novidade. Não. Só que tem coisa que caduca com o tempo, naturalmente. É preciso um novo olhar. É preciso que o Espírito Santo sopre na igreja, trazendo novos ares, como foi, por exemplo, o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II é uma ação do Espírito Santo, que traz para a igreja não apenas coisas novas, mas coisas que a igreja havia esquecido, deixada nos bastidores. É muito importante a gente conciliar tudo aquilo de bom que a tradição pode nos trazer, mas sem fechar a ação do Espírito Santo de Deus. Vamos refletir sobre isso no dia de hoje. Um grande abraço para você.